Paz do Senhor, queridos. Novamente estamos juntos aqui nesse nosso encontro, de aprendizado. Queremos conhecer sempre mais e mais da palavra, da vontade do Senhor, naquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, a tua vida. E o mais importante, descobrimos diante de Deus qual é o propósito que o Senhor tem reservado para que nós possamos com alegria cumpri-lo todo. Eu estive semana passada, quem pôde aí já ver a terça top aí de semana passada, eu estive aí trabalhando um tema, e o tema meu foi a fatalidade do quase. E eu coloquei um pouquinho por que eu cheguei nesse tema e por que eu quis partilhar com vocês aquilo que o Senhor estava falando comigo. E eu falei um pouquinho que essa conversa surgiu numa conversa na equipe pastoral, falando dos talentos. E a partir disso eu comecei a meditar diversas coisas, situações, olhando para a minha realidade, olhando para a minha vida, e acabei aí falando um pouquinho e citando a questão do Moisés, E o exemplo foi que o Senhor pegou aquilo que o Moisés tinha nas mãos, que era o seu cajado, acabou se tornando instrumento nas mãos do Senhor, mas na jornada ele acabou usando de uma forma que não deveria usar, aquilo que não lhe pertencia mais. E assim é muito parecido com os dons, as capacitações que o Senhor vai dando para nós. E eu queria aproveitar hoje e continuar um pouquinho, falando especificamente agora dos talentos. E eu queria ler com você essa história, essa parábola, e a partir dela partilhar 6 lições que a gente pode aprender em relação àquilo que o Senhor fala com os talentos, daquilo que nós já temos, porque a palavra do Senhor diz ali que Ele dá para aqueles que já têm, e também a partir daquilo que nós temos condições de realizar e de fazer. Então eu queria convidar você nessa noite a lermos aí a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus 25, versículo 14 a 30. Mateus 25, do 14 até o 30. Eu vou ler aqui, você pode ir acompanhando aí na tua casa, mas com a tua Bíblia, senão você só ouve. E está escrito assim: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, ao outro 2 e ao outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. Então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tem outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que é homem severo, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste, receoso escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento e dai ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Como eu falei para você semana passada, e se você não viu ainda, vai lá, procura no YouTube, assista essa palavra, a fatalidade do quase. Eu tenho ficado muito impactado. Eu conheço já de anos essa palavra, mas como eu disse semana passada, o Senhor tem movido meu coração fortemente
olhando para a realidade daquilo que eu vivo e eu tenho a viver ainda da parte do Senhor, dentro do propósito dele, a pergunta sempre que eu tenho que me fazer é de que forma eu tenho usado os talentos que o Senhor assim tem me dado. E essa história, ela termina assim de uma forma muito trágica, porque aquele que recebeu um talento e acabou não fazendo nada com aquilo, o Senhor mandou separar. E a história, né, o próprio texto dá a entender, Jesus, a história falando do nosso Deus, o nosso Pai. E os servos somos nós. E o Senhor disse que era para ser posto para fora, aquele servo que foi inútil. Eu não sei para você, mas para mim essa é uma palavra muito pesada. Ser chamado pelo Senhor de servo inútil, simplesmente porque eu não estou fazendo nada, ou não estou cumprindo o propósito, mas não estou fazendo, né, de uma forma efetiva nada com o talento que o Senhor me deu. E como eu já falei aqui semana passada, eu não creio que nenhum de nós, ao entregarmos a nossa vida para Jesus, não tenhamos recebido da parte do Senhor algo a realizar e algo a fazer. Os dons, as capacitações, como eu disse semana passada, muitas vezes Deus até já usando aquilo que eu já de antemão já tenho, as minhas capacitações, de tal forma que isto agora se torne, né, instrumento de poder nas mãos do nosso Deus e possa vir cumprir o propósito. Todos nós fomos chamados por um propósito. A igreja de Jesus foi chamada por um propósito. É levar pessoas ao arrependimento e é levar pessoas a cumprirem o chamado de salvação para o mundo. Eu acabei de chegar de um velório, né? Estou gravando hoje, agora segunda tarde, e o pastor que ministrou lá citou a mesma palavra que o pastor Alexandre citou no sábado, no velório do seu Delcino. Aquele texto de Eclesiastes onde diz que há tempo para tudo, debaixo dos céus, há tempo para tudo. É interessante a gente falar isso olhando para uma situação de quem já passou pela vida e agora está, né, diante do seu Senhor, diante, né, do maravilhoso encontro que um dia nós vamos poder ter com o Senhor, mas ao mesmo tempo, esta palavra precisa estar no nosso coração, nós que estamos hoje ainda aqui vivos. Porque há tempo para todas as coisas. E há um tempo que Deus preparou para mim e para você para realizar as obras dele. Há um tempo que Deus chamou a mim e a você para cumprirmos aquilo que ele nos chamou para realizarmos. Né? Como eu falei, só repetindo aí, todos nós temos algo a fazer. Todos nós. Deus nos chamou para realizar. Irmãos, isso é privilégio, isso é amor, é graça do Pai. Mas ao mesmo tempo é um comprometimento que eu e você precisamos olhar para as nossas vidas e nos perguntarmos de que forma eu tenho usado os talentos que Deus me deu. De que forma eu vou me apresentar diante do Senhor. Quando, olhando para a própria palavra, quando ele vai poder dizer, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Ou ele vai chegar e dizer, servo inútil. Todos eles eram servos. Mas ele vai chamar de servo inútil, porque não usou bem aquilo que o seu Senhor havia lhe dado. E eu queria rapidamente, nosso tempo sempre é mais curto nas terças-feiras, né? E a gente entende também, né? Porque não é incômodo às vezes, né? Você ficar diante de uma tela, diante de um celular, né? O tempo passa ligeiro e isso também nos cansa. Mas eu queria, como eu falei para você, não vou ter nem tempo de citar muitos textos aqui, mas 6 lições que eu aprendi olhando para esta parábola. E que eu quero partilhar com você essas 6 lições que o Senhor tem falado ao meu coração. A primeira delas é que o texto nos mostra, né, a parábola do talento nos ensina que o sucesso ele é produto do nosso trabalho. O sucesso é produto daquilo que eu faço. E eu preciso olhar para a minha vida, para a minha casa, para o meu ministério. Eu preciso olhar para a minha realidade naquilo que Deus já me concedeu. E me perguntar constantemente, eu tenho tido sucesso? Ou eu sei, né, como diz ali a própria parábola, né, ou será que eu não tenho enterrado esses talentos de tal forma que eu, com medo do meu Senhor, por ele ser severo naquilo, como diz o próprio texto ali, não esteja trabalhando bem? Irmãos, a grande dificuldade do texto, o texto ele fica implícito, isso não é ensinado claramente, mas fica implícito que o Senhor não estava preocupado se aquele servo ia perder o dinheiro dele ou não. Não era essa a preocupação. A grande preocupação foi que ele não fez nada com aquilo.
Então, irmãos, eu e você podemos errar, nós podemos falhar com os dons, os talentos que Deus tem nos dado. Nós não somos perfeitos, nós não somos completos, nós somos falhos, ainda somos humanos. Podemos errar e falhar com os talentos e os dons que Deus tem nos dado. Mas a pergunta é se eu estou fazendo algo. E o caminho para alcançar em todas as áreas vai depender daquilo que eu fizer, do meu esforço, no talento que eu tenho recebido da parte de Deus. Eu não posso esperar as coisas caírem do céu. Eu preciso me envolver, eu preciso ir atrás. Às vezes, irmãos, na igreja, eu já vi isso diversas vezes acontecer, assim, eu não tenho nada para fazer, os pastores não me pedem para fazer nada. Irmãos, eu e você, nós temos talentos. Eu gostava muito, né? Eu fazia isso muito lá no Sul. Os irmãos assim, pastor, vamos começar algo nessa área. Eu perguntava assim, meu irmão, o teu coração arde nessa área? Ele dizia assim, pastor, eu tenho uma paixão por fazer isso. Né? Uma vez uns jovens começamos um trabalho de servir sopa, né, à noite para as pessoas de rua, né? E aí ele veio conversar comigo, que ele estava animado, ele dizia assim, pastor, acho que isso é uma benção. Então eu falei, irmão, estamos juntos, cara. Vamos lá, vamos fazer esse negócio acontecer. O que você precisa? O que você precisa? Vamos fazer acontecer. E eu sei que foi por mais de ano, né? Eles todo final de semana, eles iam para a igreja, faziam as sopas e iam distribuir. Né? E aí foi aumentando o grupo foi crescendo, e aquilo foi muito legal de ver. É um talento, né? Ele não estava saindo, não era um pregador que ia subir em púlpitos para pregar, não era o chamado dele, mas ele era alguém que tinha um amor e uma compaixão, e a Bíblia vai falar que isso também é dom dado por Deus, é dom de misericórdia. Ele tinha esse dom e ele sofria vendo aquelas pessoas vivendo aquilo que estavam vivendo. E ele só precisou dar um passo. E aquilo veio a acontecer e acabou se tornando algo onde cresceu de tal forma que muitos outros irmãos, que tinham talvez o mesmo coração dele, acabaram participando junto. Às vezes você aí na tua casa, você que está me ouvindo, você tem um desejo por algo. Mas muitas vezes você parece que fica esperando alguém vir falar esse algo. Eu queria dizer para ti, dê o passo. Dê o passo. Não é? Venha falar conosco, pastores, vamos começar algo nessa área, vamos, irmão, vamos, se é a favor do reino. Queridos, essa disposição está no nosso coração, todos os nossos pastores, porque nós sabemos que muitas pessoas vão ser alcançadas de diversas formas, e aquilo que Deus deu para você, o talento que Deus lhe deu, vai alcançar vidas para Jesus. Então, queridos, outro dia eu estava brincando com o Alex, né? Eu tenho pego no pé dele, né? Ele está me enrolando, se ele estiver me ouvindo, ele vai saber disso. Que tem o grupo da Bike aí. Eu falei, quando é que vocês vão formar o Jesus Bike? O Ministério Jesus, né? O Jesus Bike, né? A bicicleta, né? Os bicicleteiros para Jesus, e não sei como é que eles se chamam, né? Eles vão ficar ofendidos aí comigo. Mas tudo pode se reverter num processo de salvar vidas, de alcançar pessoas para Jesus. E isso muitas vezes está no talento que está no teu coração. Está no talento que você muitas vezes tem aplacado, tem abafado, tem escondido. E não tem se posicionado para que o Senhor possa te usar grandemente a favor desse talento. Como eu falei no início, todos nós temos algo a fazer, todos nós, e eu creio que Deus também tem chamado você para algo. Então descubra qual é essa área, onde é que queima o teu coração, onde é que arde o teu coração para fazer alguma coisa, não é? Tem tantas coisas, irmãos, nós temos tantas coisas, podemos realizar tantas coisas. Então se disponha e queira fazer. Está o primeiro aí, né? Depende de trabalho, sucesso depende de trabalho, ele não cai do céu, depende do meu envolvimento, depende de eu querer, depende de eu ir atrás. A segunda coisa que eu aprendo na parábola dos talentos é que Deus sempre nos dá o suficiente para fazer o que Ele nos chamou. Para cada um deles foi dado uma certa quantia. Para cada um deles foi dado. E aquilo era suficiente para eles realizarem aquilo que eles iriam precisar realizar. Deus, quando nos dá os seus talentos, Ele não vai agora dar um talento insuficiente para cumprir um propósito que Ele mesmo assim tem determinado. Então, meu amado, minha amada, por favor, não fica escondendo esses talentos. Não fique achando ou permitindo que o diabo te acuse, dizendo você não é capaz, você não tem condição.
Queridos e queridas, isso não é verdade. Você é muito capaz, e você tem condições, naquilo que Deus tem movido o teu coração, irmãos, de fazer grandes coisas, grandes coisas. Seja, né, na área de louvor, seja na área de mídia, né, o pessoal está começando a trabalhar com mídia aí, seja com casais, seja com idosos. Irmãos, eu tenho orado ao Senhor desde quando eu cheguei aqui, a nossa igreja, nós não temos um trabalho da terceira idade. Eu já tenho até o nome, vai chamar GR+. Por quê? Porque eles também são geração revolução. Mas já estão mais, né? Não estão mais na fase nem teen, nem só da GR jovens, eles são GR+. É uma geração revolução. Aonde estão esses irmãos e irmãs que têm o talento, que eu sei que em algum lugar Deus deu? Para alguém, Deus deu algum lugar para que ele possa promover trabalhos com nosso grupo aí da terceira idade. Eu não sei fazer o que? Eu não sei. Fazer eventos, fazer culto? Eu não sei. Mas você entende, irmãos? Há tantas áreas que nós podemos nos envolver. Há tantas áreas. Tantos ministérios. Certa vez nós formamos um ministério lá em Caxias. A Mara teve à frente. Não sabe o que eles faziam? Nós pegávamos retalhos. Eram umas irmãs, gostavam de costurar, né? E a gente arrumou umas máquinas de costura lá, né? A Mara até está apresentando esse projeto aqui na cidade, né? Com a prefeitura e tal, acho que vai dar certo, algumas coisas aí estão orando, buscando a direção de Deus. Mas o que fazia? A gente ia no banco não é de agasalho, é de retalhos, lá tinha, né? Porque tem muita malharia lá. E aí elas pegavam os retalhos, cortavam em quadrados e iam fazendo cobertores pro hospital. Não era para ficar no hospital. Muitas pessoas que estavam ali nos hospitais não tinham nem cobertores nas suas casas, então era dado para elas, né? Porque é uma cidade de frio, né? Caxias tem muito frio. Então faziam para crianças. Irmãos, no final de ano, elas entregaram 400 cobertores. Se não me engano, foi 300 para adultos e 100 para bebês. Irmãos, isso é fantástico. E essas mulheres se reuniam toda quarta-feira à tarde, elas oravam, né? Alguém sempre trazia uma palavra, elas traziam um lanche, né? Depois partilhavam aquele lanche, mas iam costurar. Irmãos, isso é fantástico. E o que está fazendo? Irmãos, quantas pessoas foram salvas com o testemunho dessas mulheres? Né? Por quê? Porque foram alcançadas, por quê? Porque alguém deu para elas um cobertor. Deus tem nos capacitado, Deus tem capacitado você. Nós temos tantas áreas para trabalhar, nós podemos criar tantos ministérios na igreja, irmãos, que vão alcançar pessoas de diversas formas. Isso é fantástico, mas não enterre o teu talento. Para onde Deus tem te chamado, o que Deus espera de você. Isso independe da idade, irmãos. Independe se você se acha muito novo ou se você se acha já que não tem mais capacidade por causa da tua idade. Isso não é verdade. Há lugar para todos. Então dispõe o teu coração, porque eu sei que o Senhor vai ministrar e o Senhor vai trazer direção para você. Deixa eu ir um pouquinho mais rápido aqui, que eu estou só no segundo, né? Terceira coisa que eu aprendo na parábola dos talentos é que ela nos ensina que Deus trabalha conforme a nossa capacidade. Né? O Senhor, ao distribuir os talentos, ele foi dando conforme a capacidade de cada um. Então, irmãos, não vai vir nem mais nem menos. Isso é muito bonito da história, porque o Senhor não vai exigir que aquele que recebeu 2 talentos traga 7, no caso, que ganhasse 5 igual do outro, porque o primeiro lá ganhou 5. E ele também não iria exigir do que um te trouxesse pelo menos mais 3, não era isso, nem os 5. Por quê? Porque ele distribuiu conforme a capacidade de cada um. O grande desafio meu e teu é descobrir aonde é que eu tenho essa capacidade. Por quê? Porque ela vai ser, como eu falei no ponto 2, ela vai ser extremamente suficiente para realizar tudo aquilo que o Senhor preparou para você. Como servo bom e fiel, como diz a palavra, venha e cumpra o propósito que o Senhor tem reservado. Deus tem nos chamado, irmãos, para grandes coisas, né? Às vezes as pessoas com essa pandemia vão desanimando o coração. Irmãos, eu estou só na expectativa.
Porque eu sei que Deus tem grandes coisas para nós. Eu sei que Deus tem reservado grandes coisas, e eu não quero ser aquele que diz assim, a nossa igreja é melhor porque nós temos mais capacidade. De forma alguma, irmãos, de forma alguma. Mas existe algo que Deus separou para a Fonte Church Montemor realizar e fazer. E eu quero juntamente com você realizar isso. Mas muitas vezes, muitos de nós, e eu quero me incluir nisso, eu falei como Deus tem muitas vezes, né, tem movido meu coração nessas últimas 3 semanas nessa área. Muitas vezes a gente tem enterrado os nossos talentos e tem esperado a coisa cair do céu. Então isso não vai acontecer. Depende de eu dar o passo para que o Senhor vá à frente. É como ali, imaginando, né, e lembrando novamente do cajado Moisés, né, semana passada, se você não viu ainda, estou fazendo propaganda, vá lá e assiste, né, a fatalidade do quase. O cajado, ele vai, quando você ergue na direção, né, do mar, ele se abre. Quando ele toca, a coisa acontece, né? O passo primeiro é dado, e quando é dado, o milagre e a unção de Deus se manifesta para cumprir o propósito. Quarta coisa, a parábola me ensina que o servo mau, além de negligente, é perverso e não assume a culpa, chegando até mesmo a acusar o seu senhor. Você parou para pensar nisso? Que muitas vezes, na mesma situação daquele servo, eu e você vamos nos colocando. E muitas vezes, porque ali o servo chega um momento que ele acusa. Eu fiquei sabendo, senhor, que o senhor era meio carrasco, né? Que o senhor ceifa onde não plantou, né? E eu fiquei com medo. O que o servo faz? Além de ser negligente, agora ele joga o problema dizendo para Deus, eu estou com medo de ti. Eu estou com medo de não fazer direito, eu estou com medo de não realizar da forma, e o senhor vai ficar bravo comigo. E nós muitas vezes fazemos da mesma forma. A gente quer jogar o problema para Deus assim, Deus, não sou capaz, não tenho condição, eu sei que o Senhor é exigente, eu sei que o Senhor quer que faça as coisas tudo muito bem feitinha, e eu acabo lançando para Deus o meu problema. E eu não tenho direito a fazer isso. Muitos até, né, lógico, em nome de Jesus não é o meu caso nem o teu caso, mas muitos até acusando o Senhor. Né? Eu já vi isso acontecer, pessoas chegarem no momento da sua história de caminhada, em ministério, seja o que for, de dizer assim, Senhor, eu não pedi isso para ti. Senhor, eu não pedi isso para ti. Irmãos, isso não pode estar na minha boca nem na tua boca, pelo contrário, na nossa boca sempre deve estar palavra de bênção, de graça, aquele que abençoa, aquele que ele declara em fé, na certeza que o Senhor cumpre e na certeza de que o propósito dele vai se manifestar. E o mais bonito e o mais importante de tudo isso, que os dons e os talentos que Deus tem dado a mim e a você serão usados de uma maneira plena. E através desses dons e talentos, a unção do Senhor vai se manifestar e pessoas serão libertas, salvas, curadas, transformadas pelo poder de Deus na vida delas. Então a quarta coisa, né, não seja negligente, né, e não queira jogar a culpa, muitas vezes até para o Senhor. Né? Eu não entrei aqui em detalhes, como eu disse, o nosso tempo é pequeno, né? Às vezes eles acusam até pastor não estava preparado para isso. Né? O Senhor me deu esse negócio para fazer, eu não estava pronto ainda. Irmãos, isso não é verdade, isso não é verdade. Eu creio que quando Deus chama líderes que estão sob nós, estão orando com sinceridade do coração sob nós, eles vão recebendo da parte de Deus a revelação daquilo que nós estamos sendo capacitados por Deus para realizar o propósito dele. Amém, queridos? Deixa eu continuar aqui, que o nosso tempo está indo rápido demais, como eu disse sempre. 5. A parábola do Salento nos ensina que trabalhamos para o Mestre e não para os nossos propósitos. Né? Isso é claro no texto, né? Mas eu só queria enfatizar isso para você. Toda obra, todo serviço que nós fazemos é para o Senhor, não é para nós. A glória toda é dele. A glória toda dele. Eu e você, quando muito, a gente vai se alegrar em dizer, eu me tornei servo e pude simplesmente fazer aquilo que o servo esperava. Aliás, o dono esperava do seu servo. Quando Jesus também conta essa história, né? E ali ele fala de que o Senhor tinha chegado de madrugada e o servo então foi até, né, a cozinha, preparou a comida, serviu o Senhor, né, lavou os pratos, deixou tudo limpinho. Aí o próprio Senhor Jesus disse, não acha que esse servo merece algo a mais.
porque ele fez o que ele precisava fazer. Eu e você somos chamados a fazer aquilo que nós precisamos fazer, conforme os dons e os talentos que Deus tem colocado nas nossas vidas. Então faça, mas não espere reconhecimento. Não espere. Por quê? Porque tudo que nós fazemos é por causa do Mestre. Quem vai ter o lucro no final, né, olhando para a palavra dos talentos lá, não foi aquele servo que ganhou 5 que ficou com alguns 5. Não foi o que ganhou 2 que ficou com 2. Tudo foi entregue para o Mestre, porque tudo é dele, a partir dele, para ele, por ele, são todas as coisas. E dessa forma nós vamos sempre viver. Então, juntamente, né, com o quinto ponto, aí a gente aprende que tudo que nós fazemos é para o nosso Mestre. E nós vamos alegrar simplesmente em ser chamados servos na presença do nosso Deus. E por último, no 6, elas nos revelam como funcionam as oportunidades do reino. O servo aqui não desperdiçou o dinheiro do seu senhor, mas sim perdeu a oportunidade que foi lhe dada. Como eu falei no início, a preocupação do Senhor não está no desperdício. Mas muitas vezes a preocupação do Senhor comigo e contigo está na oportunidade desperdiçada. Aquilo que o Senhor deu para mim e para você, e eu acabei não fazendo e não cumprindo. Assim como eu falei de Moisés semana passada, Moisés, né, no início, ele ia levar o povo até a terra prometida e entrar com esse povo. Ele não fez, porque não usou bem o talento, né, os dons que Deus havia lhe dado. Como diz a palavra ali, ele não santificou o Senhor, conforme deveria ter santificado. Os planos do Senhor não mudaram, eles permaneceram, continuaram os mesmos. Agora Deus colocou outro. Então, na verdade, que quem perdeu a oportunidade de ver esse povo entrando na terra foi o próprio Moisés. O plano do Senhor se cumpriu. Assim também, irmãos, os planos do Senhor não serão frustrados, mas todos irão se cumprir. O que eu e você precisamos aprender olhando para a parábola dos talentos é que quem perde a oportunidade de realizar e de cumprir o propósito do Senhor sou eu. Porque se eu não cumprir, Deus levantará outro e colocará no meu lugar e irá fazer com que aquilo que ele determinou se cumpra, para que o nome dele seja honrado e, olhando para a história de Êxodo de Moisés, que ele seja santificado no nosso meio. Irmãos, esse é como eu falei para vocês, né? Eu estou muito mais partilhando aquilo que o Senhor colocou e tem falado ao meu coração, meditando para mim mesmo, para a minha vida. Mas eu quero partilhar isso com você e perguntar, né, olhando, não é para a câmera, olhando para o teu zoinho, né, o que você tem feito com os talentos que Deus tem lhe dado? O que você hoje, seja sincero com você mesmo, se você olha para a tua trajetória hoje, eu sei que estamos num tempo de pandemia, não dá para avaliar muitas coisas, mas o antes pandemia, ou mesmo na pandemia, né, o que você fez em favor do reino de Deus? Né? Eu falei que as oportunidades se revelam a partir do propósito que é manifesto. As oportunidades acontecem quando Deus determina seu propósito. Deus tem um propósito comigo e contigo. Deus tem um propósito conosco como igreja. Deus tem um propósito para ti e para a tua vida. Deus tem um propósito para a tua família. As oportunidades se revelam. O que você tem feito com aquilo que Deus tem lhe dado? De que forma você tem manifesto o reino nessa terra, a partir dos talentos que Deus lhe deu. Eles podem acontecer de diversas formas. E como eu disse, eu creio que Deus está levantando cada dia mais homens e mulheres com chamados e com áreas específicas e que vão alcançar pessoas e vão cuidar de pessoas. Eu falo sempre, pastor Luiz, eu digo assim, eu creio que a igreja do futuro ela vai viver de nichos. Pessoas que têm o mesmo desejo, o mesmo coração em áreas, em situações, e juntas se tornarão grupos de pessoas que vão investir fortemente nisso. Por isso que eu brinquei antes, né, que eu falo do Alex, dele fundar o Jesus Bike. Né? Porque pessoas está errado, não de forma alguma, está indo contra o nome do Senhor, eu andar e gostar de andar de bicicleta, não de forma alguma, mas de que forma isto que eu tenho vivido na minha vida servirá a favor do reino do meu Deus. De que forma isso que eu faço
De que forma isso que, né, vou brincar de novo aí, depois o Alex vai ficar bravo comigo, que esse pessoal que está andando de bicicleta, de que forma eles estão anunciando o reino do Senhor, andando de bicicleta, todos os dias que forem, o final de semana, seja o que for, como tem sido o testemunho deles. Por quê? Porque ao usar os talentos que Deus me deu, o propósito se cumpre e a bênção do Senhor se manifesta a favor das pessoas. E a bênção do Senhor, o Senhor só tem uma intenção em manifestar a bênção dele, é para que mais e mais pessoas venham a conhecer Jesus. Quando Pedro escreve isso lá em 1 Pedro, ele diz assim, parece que o Senhor está retardando, mas é porque ele quer que mais pessoas possam vir a ser salvas. O Senhor quer que o seu reino possa, e como lembrando das parábolas, né, das bodas, pastor Luiz pregou aí um tempo atrás, né, ele quer que a sua casa esteja cheia para as grandes bodas, as pessoas que possam vir e participar, aquelas que conhecerem a Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero animar o teu coração e quero desafiar você. E assim como esta palavra tem me incomodado nessas últimas semanas, eu quero que incomode o teu coração e você possa olhar para dentro de si, meditando. Eu acho que isso não é conversa para você ficar, né, questionando. Não, mas olhe para dentro de si e se pergunte, o que é que eu tenho feito com o talento que eu tenho a favor do reino de Deus? O que é que eu tenho realizado para que o propósito do meu Deus possa ser cumprido naquilo que Ele determinou e preparou para a minha vida? Esse é o grande desafio que todos nós temos. E a minha oração e o meu desejo é que você seja um daqueles servos, ou tanto faz o de 5 ou de 2, não importa a quantidade, ou mesmo que seja o de 1, né? Mas que você seja o de 1 que fez algo com aquele 1, mas não o enterrou, mas realizou algo a favor do reino e se tornou bênção para o Senhor, sendo instrumento nas mãos dele. Amém, amados? Eu quero fazer uma oração com você ainda, encerrando esse momento. Vamos orar. Senhor, eu quero, Pai, apresentar mais uma vez a minha vida e a vida dos meus irmãos diante de Ti. Agradecido, Senhor, pelo Teu amor e o Teu cuidado conosco. E agradecido, Senhor, porque Tu tens tanta paciência, Senhor, comigo e com os meus irmãos e irmãs, porque, Senhor, Tu tens nos dado tantos talentos, tantos dons, e muitas vezes, Senhor, nós temos feito como aquele servo inútil, palavra forte ali, Senhor, um servo inútil, que enterrou os seus talentos. Pai, nós te pedimos perdão por diversas vezes temos enterrado os talentos que Tu tens nos dado. E pedimos a Ti, Senhor, que isso seja transformado na vida de cada um de nós. E que, Senhor, Tu possas nos animar, Senhor, e nos desafiar a olharmos para os talentos que Tu tens nos dado e querermos, Senhor, fazer com que a partir desses talentos o Teu propósito venha se cumprir. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado conosco. Continua, Senhor, guardando nossas vidas, nossas famílias nesse tempo de Covid. Que a Tua bênção, Senhor, vá à frente sempre nos conduzindo. E que nós, Senhor, não só individualmente, mas como igreja, Senhor, venhamos a utilizar de uma forma plena todos os talentos que o Senhor tem nos dado. Para assim, Deus, honrarmos, santificarmos e bendizemos o Teu nome com tudo aquilo que iremos realizar e fazer, para a honra e glória do Teu nome, no nome. Amém, Deus. Amém, queridos. Deus abençoe você, fique na graça e na paz de Jesus. Grande abraço a todos. Deus abençoe.